nosso devocional de hoje, nós vamos tomar como base o texto de Gênesis, capítulo de número 17. E eu vou falar de um Deus que é capaz de acreditar naquele que não acredita mais em si. Você lembra que em Gênesis capítulo 15, Deus prometeu a Abraão dizendo: você vai ser pai. Lembra-se também que no capítulo 16, Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus e aí nasceu Ismael. O último versículo de Gênesis 16 vai dizer que tinha Abraão a idade de 86 anos quando lhe nasceu Ismael. E agora em Gênesis 17, versículo 1, diz assim: ora, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, de Gênesis 16, versículo 16 para Gênesis 17, versículo 1, nós temos um período de 13 anos em que não se registra absolutamente nada do que aconteceu com a vida de Abraão, com a vida de Sara e com a vida do menino Ismael. São 13 anos de escuridão quando Abraão tomou a decisão de fazer um filho com sua serva Agar, em vez de esperar a vontade de Deus com a sua esposa Sara. Foi um túnel escuro que ele entra, sem ouvir a voz de Deus, sem ter uma direção de Deus, sentindo-se longe de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas assim. Você acabou como Abraão, tentando ajudar a Deus e acabou errando. E parece que você entrou nesse período de 13 anos, onde não se ouve mais a voz de Deus, onde não existe uma revelação, onde não existe uma direção, onde o que existe é apenas um túnel escuro. Só que quando Abraão atinge a idade de 99 anos, Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele dizendo que ele vai ser pai. Primeiro se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E em segundo lugar, reafirma a promessa que tinha feito a Abraão em Gênesis capítulo 15. Só que agora, em Gênesis 17 e o versículo de número 17, quando Deus diz: Abraão, você vai ser pai, o que Abraão faz? Abraão começa a dar risada e ele diz: Deus, um homem de 100 anos não tem condições de ser pai. Uma mulher de 90 anos como Sara não tem condições de ser mãe. E no versículo 18 ele diz: Oxalá que Ismael viva diante de ti. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um homem que não acredita mais em si. Porque lá em Gênesis 15, quando Deus diz: você vai ser pai, Abraão acreditou. Mas agora o mesmo Deus está dizendo: você vai ser pai. E ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque lá em Gênesis 15 ele tem 75 anos. Ele conseguia. Agora ele tem 100 anos. Ele não pode mais. Então aqui está um homem que não acredita mais em si mesmo. Mas aqui está um Deus que acredita no homem quando o homem não acredita mais em si mesmo. Talvez eu esteja falando com você. Talvez os seus erros, talvez você tenha tropeçado tanto que você não consegue mais acreditar em você. Mas eu vim aqui para dizer que o Deus de Abraão é o Deus que acredita na gente quando a gente não acredita mais em nós mesmos, quando nós não temos mais esperança, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, para as nossas condições, quando nós olhamos para a nossa idade, quando nós olhamos para o nosso passado, a gente não consegue mais acreditar na gente. Mas o Deus de Abraão é o Deus que aparece no meio dessa nossa crise e diz: eu sei que você não acredita mais em você, mas eu acredito em você. Por isso que Deus é o autor da fé, não é Abraão. Abraão nunca foi chamado na Bíblia de pai da fé. Nós é que nos equivocamos. Abraão é chamado de pai daqueles que têm fé, pai daqueles que acreditam. Porque o pai da fé, Hebreus 12, versículo 2, o pai da fé é Deus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Abraão não tinha em si condições algumas de ser o pai da fé, porque ele não acreditava nem nele mesmo. E a fé, o que é a fé? A fé é a capacidade de enxergar o invisível e de chamar à existência aquilo que não existe. Então Deus olha para Abraão e sabe que Abraão não crê nele, mas Deus crê nele. Deus crê em Abraão e Deus começa a chamar na vida de Abraão a existência as coisas que não existem. E ensina Abrão a trocar o seu nome por Abraão, de príncipe para o pai de multidões.
E o Abrão começa a se chamar de Abraão. Ele começa a falar a linguagem de Deus. E em pouco tempo tinha um bebê nos seus braços. E o nome de Deus sendo glorificado, porque o impossível se tornou possível. Creia nisso. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode quando você não pode. Ele consegue quando você não consegue. Compartilhe essa mensagem e abençoe outras pessoas. E até a próxima. Deus te abençoe.